Oiê, gratidão por estar aqui comigo. Você vai assistir um vídeo que eu espero que você goste muito. Antes disso, se inscreve aqui embaixo, dá um like. Beijos. Já assistindo. Ó, a Joana aí, ó. Aí, Fala, Joana. oi, Tudo bem? tudo, e Bem-vinda, tu? bem-vinda, bem-vinda, Obrigada, bem-vinda. Já tem um monte de gente aqui, ó. obrigada. O pessoal tudo perguntando da Quem é? Joana. Cadê a Joana? Cadê a Joana? Cheguei. Muito bem. Deixa eu ver, E aumentar o volume aqui. tá ouvindo bem? Deu. Tô Deu? ouvindo. Tá Tava bom. regulando o volume aqui. Então, bom, a nossa live aqui, a gente está entrando por vários caminhos nessas nossas lives que eu vou fazendo por aqui, né? E a partir dessas sugestões da própria Joana, a gente já fez semana passada, sábado, né, com o Sebastian, que trabalha lá na escola que a Joana também Isso. trabalha, né? E hoje a gente não podia deixar ela escapar. Então, nós vamos conversar com a Joana, e a Joana já indicou a Luzia aqui no Brasil, que eu também vou Isso. conversar. Então, a gente está caminhando aí por esse momento tão importante aí, viu, Joana? Eu tenho minha cunhada, ela é Oi, professora de escola infantil, não, também. de ensino público. Ela também já vamos fazer uma live lá. Ou Boa. seja, muito interessante, as coisas surgem, né? Porque com certeza o pessoal que está aqui, que se não conhece, vai passar a conhecer. Eu, principalmente, vou passar a conhecer as peculiaridades da educação para crianças, né? Que a gente fez um bate-bola um pouco uns dias atrás, ontem, eu acho, não me lembro, que essas Ontem. peculiaridades, né, Joana? Então, vou te passar para você dar o seu boa noite e começar a falar sobre esse tema tão caro que é os novos seres humanos que estão chegando aí. E aí tá importante agora que a gente estava comentando, que a gente vai conversar hoje, como é que está funcionando agora, né, com essa pandemia toda, que tudo virou online, né? E eu sou professora de educação infantil. Oi, boa noite. E a gente está morando na Espanha, aqui em Barcelona, uma cidade pequenininha. E eu trabalho numa escola particular, na mesma que o Sebastião, que o Márcio até comentou com vocês, que ele fez uma live com ele no fim de semana, no sábado, se não me engano, falando de Isso. esportes e tal. A gente trabalha na mesma escola, uma escola privada. Então é uma situação também já diferente do que a visão que tu disse que a tua cunhada pode trazer de uma mesma área, né, educação infantil, da visão pública. São países distintos, que também é outra coisa que fica bem diferente também, né? São mundos distintos. E aqui dentro da própria Espanha também, privado e público também já muda um pouco, né? Em vários aspectos. E a questão era de saber como é que funciona e se como funciona e se tem se é viável essa educação online que a gente teve que fazer de uma hora para outra para manter as crianças aprendendo, né? Se é uma outra questão, se é que é possível, né, aprender assim online tão pequenas, né? Que a gente está trazendo hoje essa discussão, esse bate-papo sobre isso. Então, aqui na Espanha a gente já faz bastante tempo que a gente está trancado, desde o dia 16 de março, que a escola fechou. Então, de uma hora para outra, a gente teve que repensar como a gente ia chegar nas crianças, como é que a gente ia dar aula, né? Vai manter aula, não vai manter aula? A gente, num primeiro momento, as professoras todas pensavam como é que vai ser aula online para educação infantil, como é que vai funcionar isso, né? A questão, uma das questões aqui também, assim, nunca, em nenhum momento se questionou e se pensou se as crianças ou até nós mesmos professores iríamos ter ou teríamos acesso à internet e a computadores e celulares, o que seja, para acessar e para ser viável uma aula online, né? Que sem isso não funciona. Em nenhum momento isso foi questionado, porque já se subentende, já se tem visto que aqui sim todo mundo tem, né? Então, Sim. esse problema na minha escola, nessa situação que a gente se encontra, ninguém teve, né? Foi uma coisa que nem se pensou, mas é um problema que se pode encontrar também. Eu acho que é Claro. um problema que se encontra aqui também na Espanha, em colégios públicos, que é muita diferença de pessoas de tanto classe social como etnias e tal, né? Então aí tem diferenças que às vezes uns não têm internet, a conexão não é boa, não tem acesso ao computador. Então começa por aí. Se pensou em se pensou em começar devagar, né? Dar um oi, mandar vídeos,
depois também houve... Porque os pais, tem o lado dos pais, o lado dos professores, o lado das crianças. Tem muitas facetas, né? Sim, Essa situação. sim, Então, eu vivo duas, porque eu sou mãe de uma aluna da escola também, e também sou professora na escola, então eu consigo ver mais ou menos esses dois lados, né? E sim, acompanhar também o que os pais pensam, como eles estão vivendo e lidando nessa situação toda. sim. Então, a gente começou pensando como fazer. Uns pais pensavam que não, como é que vai ser essa aula, porque o que que envolve? Quando começa a educação infantil ela é muito presencial, né? Para a criança aprender, para a criança se desenvolver, nesse momento é o social que a gente mais pega, né? A criança desenvolve o social dela através dos relacionamentos, de experimentos, de tocar, de sentir, de estar ali, né? É muito tátil, é muito ali no momento, né? Então, como é que tu vai fazer isso de casa numa tela de computador? Né? Como é que a criança vai... Eu dou aula para 5 anos de idade, de 5 a 6. Eles já estão um pouco mais autônomos, eles já conseguiram consolidar vários outros conhecimentos, já conseguiram desenvolver mais esse social. A minha filha tem 3 anos, a aula dela segue online, ela tem aulas online também, sabe? Então, é estranha de É pensar. desafiador, né? Ela nunca vai, por exemplo, ela não assiste, ela não curte ficar na frente de uma televisão, olhando os coleguinhas e a professora, ela diz que é muito barulho, ou ela fica com vergonha, e acaba que não é um meio viável, no caso, para ela, pelo menos, tem vários coleguinhas dela que vão, né? E aí, o que que acontece? Quando a educação foi para casa, nesse caso que a gente teve que fazer de casa, os pais têm que estar ali também. Porque o pai tem que estar junto para ajudar. Porque senão, como é que a criança vai entrar no computador, vai acessar a plataforma, vai acessar a sua turma, os materiais que a gente deve passar e postar e deixar ali nas pastas, sozinha não vai, não consegue, né? Não. Então é um trabalho que deveria, que está sendo, pelo menos na nossa escola está funcionando, com algumas famílias mais que outras, porque depende da disponibilidade de pais e mães. Alguns agora voltaram a trabalhar telematicamente sempre, alguns estão saindo de casa. Então tem muitas situações diferentes, né? Então dentro disso a gente tenta e tenta ir fazendo o melhor que a gente consegue, Sim, né? Mas claro. inevitavelmente os pais têm que estar presentes. Isso às vezes é uma reclamação dos pais, né? Mas como é Sim, que eu vou fazer? Se eu estou dando aula para ele, eu não vou pagar a escola. sim. Agora não tem mais aula. Então tem vários, né? Tem todas essas facetas, é bem complicado. Tem vários aprendizados. Você sabe que a minha abordagem com você, eu vou investigar com você como é que uma profissional como você, né? Porque você tem várias questões aí que o meu foco é jogar um holofote em você, né? E dentro, tendo como cenário todo isso, porque como coaching, como um profissional da programação neurolinguística, da própria hipnose, eu quero entender e quero que as pessoas percebam como é que modela uma pessoa como você que, é uma mãe de uma criança de 3 anos. 2, que mora num outro país. 3, que trabalha na educação de um outro país, que não Sim. só tem a questão da pessoa ir para um outro país trabalhar para sobreviver, como ainda ela se envolve na formação, na educação de cidadãos daquele país. Né? Exato. 4, está enfrentando uma situação mega delicada, porque o mundo todo está enfrentando, não tem como escapar. Né? 5, tá tendo que recriar. Eu não sei se a palavra é Totalmente. pedagogia, eu não sei se a palavra é educação. O fato é que, É como você tudo. mesmo já detectou aí, né? A demanda que você tem, a demanda que tem a sua filha, nesse momento está tendo uma reação que outros da sala de aula virtual que Sim. você educa, né? Talvez tenham também de um outro grau, talvez a reação, a reatividade seja menor, talvez a negativa de assistir a aula seja diferente, mas que com certeza tem. Hoje, inclusive, a Joana me indicou uma colega dela, uma amiga dela no Brasil, para dar aula, e eu passei para a amiga dela, saiu uma notícia aqui de uma atriz, uma conhecida aqui, de uma. Não vou lembrar o nome, de uma
atriz ou qualquer coisa assim, falando isso, porque a experiência com uma filha, ela tem uma filha de 10 anos. A experiência com a minha filha de 10 anos lá, que eu tive que ajudar a dar aula para ela também, Quer dizer, na verdade, não vai de 3 a 4, nem de 5 a Não, 6, talvez vai. Então, assim, os pais, você não só tem que ajudar as crianças, mas os pais a se educarem como se vendo como educador, que sempre se ocultaram, né? Quer dizer, você é exigida pessoalmente em vários níveis da Joana, né, Joana? Sim. Como é que você vê isso? Você tem essa clareza do momento que você... É bem isso que tu falou, e é um momento que não é só reinventar a pedagogia, a educação que vai se transformar, que está se transformando, porque isso tão cedo não vai acabar. Aqui, pelo menos, a gente não tem nenhuma luz no fim do túnel. Estão prevendo, vamos abrir em junho, só para a escola, depois quem sabe como é que funciona o próximo ano letivo, porque aqui o ano letivo está acabando, né? O que talvez tenha sido uma coisa até boa, que isso aconteceu no final do ano, que as crianças puderam começar pelo menos um ano de se desenvolver, né? Tá junto. E o próximo ano letivo, como é que vai ser? Vai ser super diferente, vai ser muito louco, sabe? Vai ser presencial e à distância, vai ser os dois juntos, vai ser ou não vai ser. Então, assim, a gente não sabe nada do que vai ser. E isso é uma coisa assim, a gente não vai estar só reinventando a educação, como fazer, nem a pedagogia, como a gente pensa tudo isso, mas é uma reinvenção nossa mesma, né? Então, assim, os professores de uma hora para outra não sabiam, mas eu nunca tinha dado aula online. Inclusive, eu pensava que era uma coisa impossível de fazer com 5 anos, né? É uma coisa que não vai dar certo. Tem o tempo de tela, e pais, como é que a escola vai fazer que a criança fique mais tempo na frente do computador, que é o que todo mundo diz que não pode ficar tanto tempo na frente do computador, sabe? São tantas questões. No final, a gente conseguiu, a gente tentou, reajustou, conversou e conseguiu, neste momento, fazer um modelo que está funcionando, de certa forma. Sabe? Então a gente conseguiu, mas eu tive que, assim, o que eu vou fazer? Como é que eu vou? Tu tem que chamar atenção, eles têm que participar. A criança da cidade, de uma hora para outra, já não tá mais olhando, tá olhando para os outros lados, tá fazendo outra coisa. Não te enxergo mais, Márcia, não sei se tu tá aí, tá? Desculpa. Não foi nada. Não sabe, tá fazendo outra coisa, tá olhando pro lado, perde a atenção muito rápido, né? Então, tu ter eles para eles aprenderem, eles prestarem contigo, tem que dar uma maneira de motivar, como chamar atenção, como fazer eles participarem da tua aula online, né? Da tua sala de aula virtual, assim. Tem as plataformas. É uma show, você vira uma mulher, uma showwoman. Total. Precisa ter um atrativo, claro. né? Eu jamais estaria aqui numa live falando numa câmera antes disso. Olha que interessante. A gente começa a autoeducação gerando para poder gerar educação, né? Você está tendo que se reinventar. Totalmente. Deixa eu aproveitar aqui para te falar que eu também estou fazendo aprendizado. Eu já percebi que é importante isso que eu vou fazer agora. Tem um monte de gente aqui que está com você, já passou em 12, 11, 12, está oscilando aqui, mas é um número legal, provavelmente muita gente interessada mesmo na conversa. A Suzana Kliman está aqui, a Erivalda Lima está aqui, o Fer Moraes de Souza está aqui, a Fer Moraes, perdão, a Suzana está aqui, mandou um oi, a Luísa também mandou oi, quem mais tem aqui? Peraí, deixa eu subir aqui. O RG Consultoria Empresarial está assistindo aqui também. Quem mais está aqui? Quem mais está aqui? Mandando querida. A Luzia, né? Que vai fazer provavelmente a Luzia, que é querida e tal. Quem mais? O Marcão MRK está aqui também. A Camila Fumagalli está aqui, mandando coraçãozinho, olhinho de coração. Joaninha, está dizendo ela. A Carol Boracini também está aqui. A Marta, você conhece essa moça aqui? Marta Schertel? Não, nunca vi. Nunca viu. Faz tempo que eu não vejo. A Mari Muzi está aqui também. Acho que é o Brian. São muitas professoras. Muitas professoras, que legal. Brian Frederico está aqui também. Loureiro Mara está aqui também. Lídias. Ai, meu Deus. Lídias. Talvez seja. Perdão, Lídia, perdão. A Janaína está aqui também. Janaína dando tchau. Loureiro já falei. A Nassim Neda. Deve ser o Nassim Neda está aqui com a gente.
Pessoal, vocês me desculpem, aí às vezes, com esses nicknames da coisa, a gente fica meio perdido. Fica Viu? difícil, né? A Carlinha Flowers está aqui também, Ei! a Carlinha mandando coraçãozinho para Joana, a Nairon Maia está aqui também. Deixa eu dar um acenar aqui para a Nairon Maia. Quem A mais tá mente aqui? inteligente está pedindo para ser reconhecida também. A mente conhece. Beijo, mente inteligente. Quem mais aqui? Tem mais gente aqui? É isso. Tem um monte de gente aqui, você já viu. Seguindo a nossa conversa. Falando, eu não sei direito de quem era, acho que era da Mara, que todos estão exaustos. E é verdade, a gente acaba. Porque, como eu comento bastante, é um trabalho que de casa e tendo que se reinventar e tendo que planejar mais tu acaba trabalhando muito mais do que se tivesse ido na escola, né? É um outro trabalho, é um outro relacionamento, é uma outra, uma exaustão também diferente, né? Bem grande, na realidade. Não, mas é curioso, né? E aí é interessante eu pegar esse exemplo que você se transformou aqui, quando você diz, eu jamais estaria fazendo uma live dessa há um tempo atrás. Exatamente. É interessante porque hoje em dia eu vi já professores dizendo que eles vão ter que aprender com os YouTubers, né? E aqui no Brasil ontem tem um YouTuber muito famoso chamado Felipe Neto, que é um cara ligado aí. Eu particularmente confesso que eu não tinha, ele só entrou, comecei a prestar atenção nele quando, há um tempo atrás, ele fez na minha opinião, um ato de cidadania, que numa feira de literatura que tinha lá alguns livros, algum material sobre o pessoal LGBTQ e tal, e ele ficou sabendo que ia haver um recolhimento desse material por conta lá de uma loucura religiosa e tal, e ele rapidamente comprou todos os, eu não sei quantos, comprou os milhares lá e distribuiu. Então, a gente começou, isso foi um ato político, enfim. E o fato é que ontem ele estava numa live e começou a falar um negócio interessante. E lá pelas tantas ele fala o seguinte, que ele é um ator, é um jornalista, é um negócio, e eles se chamam de YouTubers porque não tem outra palavra para ocupar. Para descrever. Então, percebe assim, é tão novo o negócio, e um negócio que já tem alguns anos, né, que nem eles sabem o que eles são. E aí os professores precisam se transformar nisso que nem eles sabem o que são. Então, exatamente. Exatamente. Então, essa é uma investigação inteira, né, de tentar entender como é que você falou de cansaço e tal, mas tem uma questão que é a atenção, tem outra questão que é a tua energia. A tua energia tá como? Tá boa, eu acho. Que pelo menos eu tento que esteja, né? Eu acho que para a energia estar boa, muitos fatores estão incluídos aí, né? A curiosidade é quanto? Alto. Hã? A tua curiosidade para saber que vai dar isso tudo. É muito grande. E não é só curiosidade, acho que a energia se perde um pouco às vezes, porque a gente acaba ficando um pouco ansioso também, né? Com o não saber, né? Isso é uma coisa geral, eu falando com uma amiga que acho que ela até está assistindo agora, hoje mesmo, mandando mensagens, que o não saber do que vai acontecer, a gente não ter uma previsão, a gente não ter, não é expectativa, como é que fala? Me fugiu a palavra, de não saber o que vai acontecer, a gente não pode saber nem imponderável, né? Quando é que eu vou poder ir num shopping, quando é que eu vou poder comprar não sei o que, quando é que eu vou poder ir ali, quando é que as aulas voltam ou não voltam, se meu emprego segue ou não segue, se meu marido vai, sabe? É tudo uma incerteza muito grande. E isso gera uma ansiedade, eu acho que é aí que a gente tem que tentar se controlar isso, né? Porque por causa da própria energia, porque tu tá com criança ali na frente, tem uma coisa em casa, outra em casa, a tua casa tá assim, mas tu tem que estar ali na frente. Oi, tudo bom? Feliz para que eles estejam ali também, para fazer com que eles participem, para que eles falem, para que eles se divirtam, porque se não se divertem, para mim ninguém aprende sem se divertir. Então, né, eu tento também que as aulas sejam divertidas, engraçadas, que eles possam estar curtindo o que a gente está fazendo. Então, a minha energia tem que estar boa também, né? Então, é um exercício... Tem um exercício constante. De buscar de você, né? E buscando dentro de você forças, energias. E a Maria Inês Ferreira é uma professora também do ensino público, também deve estar passando o perrengue aí, que muita gente está passando. E, enfim,
entender melhor o seguinte, quer dizer, você fala, não tem previsão, é imprevisível o que vai acontecer, não tem Na data realidade, para assim, acontecer. ó, das escolas, o panorama das escolas aqui, né? Aqui o governo estipulou que nós, para abrir de novo, para acabar o isolamento em fases, né? São 4 fases, 0, 1, 2, 3, e cada região vai passando de fase em fase conforme vão preenchendo certos requisitos, né? Então, na fase 0 pode fazer tal coisa, na fase 1 já um pouco mais liberado, já abre uma coisa, abre um comércio, pode passear, pode fazer esporte, pode ser... E assim vai aumentando os poderes que a gente pode fazer, né? Certo. O governo disse que na fase 2 as escolas poderiam oferecer o serviço de educação infantil. As pré-escolas poderiam deveriam reabrir para oferecer esse serviço para os pais, que os 2 pais, os 2 cuidadores da criança, ou o único cuidador, se ela só tem um, tenha que trabalhar fora, não possam ficar em casa cuidando da criança, tá? Então a escola tem que oferecer de 0 a 6 anos, seria a faixa etária que deveria reabrir, tá? Para oferecer na fase 2. E Na as fase fases 2. as fases duram mais ou menos de 2 em 2 semanas. Se não passou, espera uma semana e reavalia. Nós aqui, Barcelona, Madrid também e algumas outras partes da Espanha, ainda estamos na fase 0. A gente não conseguiu ir para que muitos já foram semana passada. A gente tentou ir de novo essa e não foi de novo. Então, isso vai atrasando a chegada da fase 2 e, consequentemente, a reabertura da escola. Mas a minha escola já está aí, todas aqui em volta, já estão a minha escola faz parte de um grupo de colégios, né, que tem por toda a Espanha e tem fora também da Espanha. Então, ele é uma grande empresa, vamos dizer assim, que infelizmente, Claro, né, claro, as escolas acabam sendo empresas mesmo, e claro, muitas claro. vezes pensando como uma empresa. Então, uma abre, a outra abre, todas têm que abrir. Então, estão se preparando para essa reabertura. E aí, utilizando, assim, tem muitos protocolos de segurança, de segurança de higiene, né? De saúde, o que fazer, como é que vão ser as salas de aula, quantas crianças por sala de aula. Então, é uma coisa assim, tão... A gente ouvindo tudo como deveria ser e como será. E elas dizem, olha, a gente vai abrir fase 2. Fase 2 já está no início, meio quase de junho, se a gente pensar, né, o que eles programam. Sim. Mas aí primeiro tem que passar para a fase 1, porque até então não passamos. Sim. E chegando lá, já disse assim, bom, vamos fazer isso, se não conseguimos abrir agora, esse vai ser o protocolo de reabertura em setembro, que é quando reiniciam as aulas. Então, todo com cuidado, a escola é outra, escutando tudo que deve ser feito e como deve ser, chega a ser triste, porque, assim, turmas de 15 crianças no máximo, o que é maravilhoso, se fosse só isso, seria ótimo, o professor todo sonha ter 15 alunos, pode trabalhar muito melhor, mas eles têm que ter 2 metros de distância entre um e outro. Nossa, criancinhas Com a pequenininhas. professora também, exatamente. Uso de máscaras, luva, tira o sapato, lava a mão constantemente, aí vai no banheiro, tem um mictório para cada 2, 3 crianças, sempre no mesmo. No pátio, pode ir no pátio, mas não pode descer no escorregador, não pode andar na gangorra, não pode brincar em nada que tem no pátio. Sabe, muita coisa que fica pensando, mas é isso que elas vão fazer na escola, né? É uma nova realidade, né? O que eles dizem, é uma nova normalidade. Que de Um novo normal. o que a gente conhece não tem muito, né? E chega a ser um pouco triste. Realmente uma situação dramática, porque, na verdade, as pessoas... Como é que você vai falar para uma criança que ela não pode encostar na outra? Isso vai ser muito doloroso. E para você, né? A dor, para mim, a dor super. que deve ser, né? Super. Porque como é que você... E assim, né? O que você falou agora há pouco. A casa tá assim, eu tenho que parar na frente da câmera ali e passar uma energia, uma outra história e tal. E aí você vai ter que fazer isso pessoalmente, né? E esse pessoalmente é pior, que você não pode nem tocar. É um pessoal que, ao mesmo tempo, parecido com o que você está agora, só que talvez vendo... Né? É um vídeo... É quase um... Vou fazer uma viagem aqui. É um vídeo... Uma pequena tortura. Uma pequena tortura, assim. Pois é, uma pequena tortura. E me fala uma coisa, certamente, durante o vídeo, talvez você tenha que fazer alguma coisa. Como é que você provoca, nesse momento hoje, né? Que você está agora, né? Vamos nos preocupar com cada momento, porque senão aumenta mais a ansiedade, aumenta mais a tortura,
aumenta mais a angústia, né? E tem uma coisa legal aí, quando criança é um negócio muito legal, porque, de alguma forma, elas vão elaborar isso. Eu Sim. acredito muito nisso. Nessa fase 2 lá, elas vão provavelmente elaborar isso de alguma forma e realizar de alguma forma um jeito que a gente nem sabe, que a gente nem espera, né? De continuar sendo humanos, né? É um grande aprendizado, né? Então a gente tem que confiar nisso. Mas agora, que é a fase que você está, quais são as dicas que você pode dar para quem está aqui assistindo e está junto nessa vibe aí, de que talvez nessa fase, e aqui no Brasil, eu acho que tem muita gente também muito parecido com isso. Como é que você lida para segurar as criaturas lá na frente do monitor? Pois é, a gente fez assim, a gente trabalha, a gente reduziu a carga horária da pré-escola, tá? Para meio turno, porque aqui as aulas eram das 9h15 da manhã até as 5 da tarde, tá? Então, passava o dia inteiro na escola. Estando em casa, a jornada da educação infantil baixou e é só pela manhã. Tá. Então, a gente montou um horário que todas as professoras cumpriam o horário que deveriam cumprir e que pudessem ter contato com as crianças 3 vezes naquela manhã, mais ou menos isso. Então, a gente tem 3 horários pela manhã. Tem às 10 da manhã, que seria um encontro geral, que são 2 turmas, tá? Da minha sala, eu e uma outra professora. Então, a gente se encontra todos juntos para dar um bom dia, um good morning. Alguém perguntou qual é a língua que a gente fala, já que é uma escola internacional. Eu, como a minha língua é o inglês, eu sou a professora que toca em inglês o aprendizado, e a outra professora em espanhol. Então, nós duas juntas fazemos o Good Morning Circle, que é quando a gente dá bom dia e como é que tá todo mundo. E aí é todo mundo junto, deveriam ser 39 crianças no total, mas a gente nunca tem mais de 23, 24, porque tem umas que nunca foram, tem umas que não aparecem, umas vão um dia, outras não vão outro. Até eu acho que a frequência é bem alta, porque tem outros colégios que a gente vê que o pessoal começa e depois não vai mais, né? Depois disso tem 2 encontros, às 11 e ao meio-dia, um com cada professor, e a gente troca para cada uma ter os 2 grupos naquele mesmo dia. Então, às 11 eu tô com um grupo e ela com outro, e ao meio-dia a gente troca de grupo. E os encontros são pequenos, né? São breves. Então, assim, tá estipulado meia hora, mas pode ser que tu fique em contato com eles de tela 15, 20 minutos. Que aí tu vai estar contando uma história, explicando uma atividade. Eu descobri não, sabia que eu sei, né? Eu acredito que a criança é bastante visual, né? Já que não pode tocar, então vamos ver. Visual e ouvir. Então, eu sou muito de fazer palhaçada, eu, às vezes faço vozes diferentes, eu faço uma careta, eu canto. Legal. Começo com uma musiquinha que chama atenção, daí eles todos começam a cantar, daqui a pouco eu apareço, para chamar a atenção um pouco. E aí, eu uso muito PowerPoint, porque a gente usa o Microsoft Teams, e aí, assim, de recursos ali dentro, a gente não tem muitos, assim. Então eu uso o velho bom PowerPoint, eu faço meus PowerPoints em casa e faço eles serem interativos. Então com eles vamos fazer isso junto, me ajudem a fazer aqui, daí a gente muda de lugar as coisas, eles tentam achar umas coisas, o que tá faltando, onde é que estão, dependendo da matéria, do que eu estou ensinando para eles, né? Então eu tento trazer eles, fazer com que eles participem da aula junto comigo, né? Faço perguntas. Às vezes não funciona, né? Porque às vezes eles não querem falar, às vezes eles não... Na sexta-feira, por exemplo, eu encerrei a aula depois de 10 minutos. Porque então, a energia já não estava muito boa, eu estava tentando. Sim. Mas aí, claro, eles estavam, acho que era sexta-feira, meio-dia, já estavam cansados. Porque imagina, se a gente está exausta, como a pessoa comentou, estamos todos exaustos. Eles também estão exaustos. Isso para eles também não é o normal, não é o corriqueiro, sentar na frente. Cansa. A minha filha às vezes chora, eu quero meus amiguinhos. Então, tu imagina, é uma coisa que, para eles também, né? Para todos, de todas as idades. Sim. Mas os pequenininhos, uma amiga que mora em Madrid, que tem um filhinho também na pré-escola, numa escola particular em Madrid. Eles têm uma outra estrutura, eles têm aula, assim, eles têm um schedule super cheio. Eles têm aula de manhã e de tarde, sabe? Eles têm uma agenda. Eles têm encontros durante vários momentos, 1, 2 horas, 3, 4 horas por dia de tela, com professores diferentes. Nossa. Então, é bastante também tempo de tela. Né? Já é uma escola diferente né? também. Então as crianças começam a sentir também. Uma outra professora que eu estava conversando, que dava na 4ª série, na mesma escola que eu, assim, olha, todo mundo já deu para todo mundo. Já tá todo mundo... Chega.
As E não crianças deu, começam a né? chorar no meio da aula, sabe? Tu faz uma pergunta e um fala desata a chorar, daí o outro chora também. É muito. Porque, claro, eu acho que falta esse. Isso a gente faz em sala de aula. Só que em sala de aula Sim, tem outros momentos, né? De estar junto, de claro, conversar, de se tocar, de se claro. sentir, de ver o que está acontecendo. E Mas assim é agora, uma coisa que estressa, eu acho. você tocou num assunto interessante, porque a gente desenvolve muito na leitura do coach, da programação neurolinguística, a gente aprende muito a pensar em termos de, chama sistema representacional, que é algumas ferramentas para entender como é que a pessoa é. Se a pessoa é mais visual, se ela é mais Sim, isso. auditiva, se ela é digital, se ela é sinestésica, essas leituras que Sim. aplicáveis, aí enfim. E a gente percebe claramente o seguinte: você faz um teste desses hoje, dá a leitura lá que você tem uma tendência mais a ser visual. E aí, como você é visual, você vai se relacionar com você usando mais cores, forma, ou se não, Isso. você é auditivo, então vou usar mais som, mais ruído, mais sensação. Se você é Uhum. digital, vou explicar melhor, vou te dedalhar, barará. Enfim, não vou entrar em Isso. detalhes, mas cada. E está me ocorrendo o seguinte: que se você fizer esses testes em outros momentos da sua vida, ou em outros, um poucos semanas depois, mas atuando em outra situação, pode ser porque você nunca é uma coisa só. Não. Você tem todas com pontual mais naquela visual, em ser visual, você. Sim, sim. Beleza. E então, se você faz exames, esse teste depois, pode ser que você tenha mais preponderância em outra tipo, ou mais auditivo, ou mais digital, porque a justificativa seria porque você está demandando de você esse tipo de coisa. O que eu estou querendo Uhum. dizer? Que é possível a gente refletir que e você falou um negócio legal. Bom, as crianças não têm toque, não têm presença. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser mais visual. Então, Uhum. elas provavelmente desenvolvem, para compensar isso, o lado visual. Então, elas vão demandar mais você Visual, claro. visual. Ou vão demandar mais você auditiva. E aí, talvez, estou falando isso até pensando que quando tiver presencialmente, talvez você não possa tocá-las, mas talvez você Tá. possa ter elementos de toque que vai com ela É. e Sim, que ela, agora vamos passar a mão, passa a mão agora aí, você vai sentir a pele não sei da onde. sim, sim. Entendeu? Para que você possa, de alguma forma, Suprir elaborar. essa falta. Uhum. Exatamente, porque certamente a gente que é pai, a gente sabe, mãe, né? A gente sabe que quando a gente acha que o mundo está caindo, na verdade não está para eles, porque eles estão, inclusive a Vera, que eu te falei da minha coisa, ela está aqui hoje. E ela Uhum. falou aqui o seguinte: teremos que ouvir e observar as crianças, é um aprendizado, né? Que é isso aí, né? Talvez, né? Você já está recebendo outro elogio. A Lídia Strochen, é Você isso? As trabalhou aulas. comigo. Está falando que suas aulas são fantásticas. Ela tem uma energia incrível. Ó, a Cláudia Obrigada. Juliana entrou aqui, está dando boa noite. Então, bom, enfim, a grande pergunta é: você agora está tendo que lidar com isso? Você fica frustrada quando tem só 10 minutos de aula? Como é que você Fico. faz a leitura disso? Fiquei. Sexta-feira fiquei bem frustrada mesmo. Fica triste, se Acontece. emociona? Não, eu não cheguei a me emocionar, porque a energia da casa já estava tendo confusão em volta já. Então Ah, eu já estava um pouco confusa. Mas as crianças não ainda as crianças não responderam. Era uma aula que não, assim, a aula online. Se eu estou conversando contigo, se tu não me responde, se tu não fala, não participa, eu estou fazendo um monólogo e que para a criança não vai adiantar nada. Eu falar, e ela não não nada, tem né? troca, não fala, Exato, tem não que ter acontece a troca. troca que a gente não pode ter pessoalmente, a gente tem que ter aqui pelo menos de fala, né? Sim. Então era assim, era uma rolando no sofá, o outro olhando para o lado, eu disse assim, bom, tá, não tão afim, não vai rolar, não vai dar. Então eu disse, olha, pessoal, tô vendo que vocês estão cansados, hoje é sexta-feira, então assim, tudo que eu tô falando aqui agora, tá, como sempre, tá na pasta de vocês, o PowerPoint está lá, vocês olhem, se vocês quiserem fazer, vocês façam, porque tem isso também, é tudo proposto, né? Não é assim, vocês têm que fazer e me entregar porque tem nota, vocês têm que fazer, não. Está para Sim. fazer, se quiser fazer, participar, participa, se não quiser também não participa. Então, assim, ó, tá tudo lá, vocês quiserem, vocês façam, a gente se vê segunda-feira, descansem, um bom final de semana, a Miss Joana tá indo embora. Eu comecei a dar tchau, daí uma mãe que tem umas mães que ficam em volta para ajudar ou para, né, para auxiliar, às vezes elas aparecem, dão
umas palavrinhas, e aí essa assim, ai, com licença, não dá, desculpa, é que acho que eles estão bem cansados hoje mesmo. Então ela ficou também assim pedindo desculpas que ela viu que não estava funcionando, né? Eu disse, não tem problema, eu também estou cansada, tá todo mundo cansado, vamos descansar. Como é Mas que frustra um você, pouquinho, mas depois já passou. como é que, como é que você educa os pais nesse momento? Olha, assim, nesse sentido, quando eles entram, porque normalmente ninguém nunca entrou na minha sala, pelo menos, nem para questionar nada muito mais fora do momento. Eles acho que são até bem esses da minha turma, que apareceram bem educados já, que sabem que não é o espaço, não é nenhum momento para, sei lá, para fazer reclamações ou para pedir uma outra coisa. Sempre entraram muito, foi essa para dizer, né, se explicar, dizer, desculpa, realmente eles estão cansados. Ou teve uma avó ontem que assim eu me emocionei, comecei a chorar na frente dela, dizendo que dando parabéns, olha, eu sou professora há 40 anos, eu quero dizer para vocês, tanto a tua aula como a da Misana, muito boas, as crianças estão aprendendo, elas conseguem ficar prestando atenção, parabéns para vocês, Que muito legal. Essas coisas de ouvir é legal, porque normalmente é os pais lá nos grupos de WhatsApp dizendo que não estou conseguindo, que eu não consigo conectar, porque a sala não presta, vocês tinham que ensinar assim, 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 sabe? E assim, online, de entrar na minha aula, ninguém nunca entrou para falar nada de errado, assim. Mas quando, por exemplo, tem umas mães que ficam do lado respondendo a Ah, questão, né? Eu aí você pergunto, ouve. era uma aula de fazer rimas, né? Então eles tinham que ver, eu botei um monte de figuras na tela, e eles tinham que juntar o que rimava. Esse rima com esse, não rima, vamos botar junto, vamos botar separado. E aí a mãe ficava, tá. E eu ouvia, né? E a criança repetia. E eu sei, eu conheço ela já de fora, a gente conversa, não assim. Nossa, Rosita, você faz assim, sabe fazer rimas muito bem, parabéns. Vamos ver se a Emma consegue também agora. E aí passa a bola para a criança, sabe? Perfeito. Sempre muito divertido, assim, muito sutilmente, né? Não, mas E educado. Sempre. essa condição de empatia, né, que é se colocar, inclusive, no lugar da mãe, né? Porque Claro. você, sendo mãe, já tem essa vantagem, né? Se coloca do outro lado e imagina que você talvez faria a mesma coisa que ela está fazendo, né? E aí Exato. Para você tentar ajudar, vai que tu vai conseguir. Agora, você falou que tem outros pais que fora das aulas fazem alguma crítica mais. Teve muito. mais... A gente no começo teve por esse sentido, foi mais, acho que não foi muito pelo nosso trabalho, que a gente ainda estava pensando como fazer, né? Então, realmente, nas primeiras semanas foi assim, a gente mandava vídeo, não tinha esse contato online, a gente não usava essa plataforma ainda, que já estava sendo usada na educação primária e secundária, né? Para a educação infantil a gente ainda não usava, pensava, são muito pequenininhos, não vai funcionar. Então a gente gravava vídeo em casa de historinha, de alguma atividade, mas não tinha aquela, a gente não se via, sabe? Não tinha a visão online ao vivo ali, tá me vendo, vamos conversar, oi, como é que tá? Que é importante, tu vê que eles gostam, eles se sentem bem, quando dá oi, quando chama o nome deles, já ficam felizes, querem compartilhar o que fizeram, sabe? É bem importante. Então, no começo, o que aconteceu? Eu acho que foi mais uma questão financeira, que os pais começaram uma escola particular, deve ser cara, né? Claro. Eu, graças a Deus, tenho bolsa para minha filha, então eu não pago, eu não sei quanto é que eles pagam. E a questão toda era reivindicando assim, se meu filho não vai, mas não tem mais aula online, ele não está usando a escola, a luz da escola, o comedor, o pátio, a piscina, as quadras de esportes, ele não está usando nada disso. Então, por que eu vou pagar a mensalidade toda? Né? As aulas foram reduzidas pela metade. Como é que é isso? E aí começavam a dizer, eu quero saber. Então, eles deram metade, deram desconto de 50% para essa faixa etária também. Então, foi toda uma conversação. E a gente organizou um horário. No começo, a gente mandava um monte de... mandava os vídeos e sugeria links para eles entrarem. Aí reclamavam, mas é muito tempo de tela. A criança vai ficar grudada no computador. Aí, a gente reformulou fez esse formato, que acaba sendo assim 1h30 de tela não seguidas, porque entre uma aula e outra eles têm meia hora de descanso. Né? Então é das 10 às 10h30 uma, depois as outras só às 11, das 11 às 11h30 outra, depois a outra só ao meio-dia, meio-dia e meia e acabou. Não tem mais aula. Certo. Sabe? Então acho que a gente conseguiu achar um meio termo por enquanto, que agora para nós está funcionando. E pelo que a gente sabe, os pais estão contentes, estão achando legal, tanto que que legal. Para voltarem as aulas agora na segunda fase, se for o caso, foi enviado para os pais, eu recebi como mãe, um questionário para saber quem gostaria, quem filhos voltariam, né? Se estavam dentro dos que poderiam voltar, né? Que os pais têm que trabalhar, e se os pais gostariam que a criança voltasse, para eles poderem se organizar, porque tem que
se dividir, né? Tem que ser 15 em cada sala, com espaço, precisa de mais espaço, que sala nós vamos usar e tal. Do meu grupo, que são 39, 2 disseram que querem voltar. Só 2? Só 2 de 39. E esses 2 é da mesma família, porque são gêmeos. Então... Uma família só disse que quer voltar. Exato. E os outros preferem ficar como estão. Então, assim, a gente teria que manter a online, porque os que não querem voltar ou não podem voltar não são obrigados, então estão pagando, no caso, né? E também querem continuar com a educação. E tem que manter a presencial se vão abrir, porque se um quiser ir, tem que ter alguém para ensinar esse um, né? Deixa eu te falar aqui um negócio, ó. Tem uns comentários aqui, então só para a gente compartilhar aqui. A Carlinha Flores Flowers está dizendo aqui sobre a questão de exausta, ela está dizendo assim, exausta nível máximo. Isso. A Mari Musi está dizendo assim, além da cobrança da escola, cobrança dos pais, autocobrança, aquela hora que a gente estava conversando sobre as questões. A Marinês Ferreira já disse que ela entrou, bem-vinda Marinês. A Loureiro Mara está dizendo o seguinte, finalmente o homem precisa respeitar o imponderável. Tu não acha que isso sempre foi assim e a gente que nunca respeitou? As crianças revelam muito isso, não é fixo para ela. A Vera Lúcia entrou aqui, a Marta Scherter está dizendo assim, as aulas nesse momento virtual são em que língua? Aí ela em inglês, né? Que inglês você na disse, minha parte. Na sua parte em inglês, já que é uma escola internacional, né? O Paulo Miorim, meu irmão, também está aqui, gratidão, maninho. A Vera já tinha falado que a questão das perguntas, muito mais perguntas que respostas. A Linda está falando que... A Lídia, perdão. As aulas, já fez o elogio aqui, que as suas aulas são fantásticas. Quem mais aqui? Quem mais aqui? Aí a Mari Musi está concordando com você. A troca é bem menor pela aula online. Isso é uma situação muito mais difícil de prender a atenção. Né? Aí a Carla está falando aqui do apoio dos pais. A necessidade é fundamental, né? Quem mais? Deixa eu ver aqui. A Rio aqui, que a mãe estava dando cola lá. Aí a Vera está dizendo que pensar que criança em uma linguagem corporal, muitas vezes, quando não estão bem, usam a linguagem corporal para pedir ajuda, né? O Roberto Croce está aqui. Oi, Roberto, bem-vindo, Beto. A doutora Soraya Budi também entrou aqui, bem-vinda. Ela está perguntando que ferramenta que você usa. O Roberto é ligado à parte de informática. Ela usa o Microsoft Teams. O Microsoft Teams. O que mais aqui? É isso mesmo, Roberto. O Microsoft Teams. Exausto é pouco. A Luzia está muito cansada. A mãe está quase surtando aqui. A mamãe aqui também está quase surtando. A professora não, a mamãe só. Ele está perguntando aqui sobre a questão da conectividade. Se você... Provavelmente não, mas é uma resposta aqui para o Brasil, faz sentido. Questão de conectividade, não é só, eu acho que só para o Brasil que faz sentido, sabe, Márcio? De repente, como eu falei, aqui em Barcelona, na cidade grande, talvez em outras comunidades, ou nas escolas públicas daqui, também aconteça, né? Claro que aqui o acesso à internet é muito mais fácil, é muito mais viável, é mais barato. Então, a grande maioria tem esse acesso, né? Mas mesmo ela na cai, nossa a internet turma, cai, ela oscila? Aqui na minha casa, não muito. Mas eu tenho alunos que sim, que às vezes eu não escuto direito o que eles falam, porque de repente moram nas montanhas. Tem todo assim onde é que a pessoa vive também, né? Mas eu acho que esse é um problema que aqui a gente não enfrentou muito na minha escola, pelo menos na minha sala, né? Mas eu ouço também, não sei se da plataforma, ouço que alguns pais dizem, mas eu não consigo ouvir nada, mas é um problema da conectividade dela. Mas, no geral, eu acredito que tá funcionando bem. Eu vou conectar. A Mari Musi está dizendo que na escola dela em Madrid... A minha bateria. A Mari Musi está dizendo que em Madrid, onde ela está lá, está dizendo que o Google Meets... usa o Google Meets, funciona muito bem. E lembrar que hoje eu vi uma notícia aqui no Brasil que a Google liberou o Google Meets aqui no Brasil. Eu acho que não sei exatamente se foi hoje, foi esses dias aqui, pelo menos foi essa notícia que eu li. A Carla B.C. Rodrigues está aqui também, bem-vinda. Imagino que você... Então, muito bem. Bom, o que mais que a gente deve conversar aqui é muito sobre essa experiência familiar também, né? Você já falou sobre as questões que outros lugares estão voltando, né? Já estão, imagina, fase 1, fase 2. Como é que está sendo? Você já tem notícias desses lugares? Porque eu estou perguntando porque provavelmente no Brasil a gente vai passar
por essas fases aí. Embora aqui no Brasil o planejamento, se exista, seja meio segredo, a gente não entende direito, pelo menos não faz parte da divulgação, até porque, né? Enfim, não, como é que você tem notícias de quem está voltando na Espanha? Como é que está acontecendo? Daqui da Espanha não tive ainda notícias, não. Se alguma escola já reabriu. A gente sabe já de outros lugares da Europa, né? A França reabriu há pouco, depois Dinamarca, Suécia, todo mundo já abriu faz mais tempo, lá estava sempre mais controlado, China, todos esses outros lugares, que são os lugares dos quais, para fazer esse protocolo que eles chamam de abertura, de reabertura, protocolo de segurança e de saúde, eles estão se baseando nas mesmas medidas, não nas mesmas, mas pegando algumas e adaptando, né? De segurança que foram usadas nessas escolas que já foram abertas na Europa e nos outros países, né? Aqui da Espanha realmente não olha que eu olho bastante, não acho que nenhuma abriu ainda não. Aqui no Brasil, aqui a gente tem a notícia hoje de que Portugal está começando a voltar também. Segundo a notícia que a gente teve, um lugar elogiado pela OMS que teria conseguido aí de alguma forma reduzir bastante, enfim. De qualquer forma, na França, por exemplo, que voltou, hoje já saiu uma matéria dizendo que teve um matadouro lá, que 50 pessoas foram contaminadas. Quer dizer, a gente vai ficar acontecendo toda essas vai ondas ficar aí. Abre e fecha, talvez, também, né? Um abre e fecha, exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. De 0 a 10, qual a importância de você estar com a família aí para suportar isso? Nossa, 10, né? Como é que vocês estão lidando com essa situação juntos aí? O que acontece? Porque... a família é minha família, tu diz, na família em casa. A sua família aqui, exato, claro, claro. A minha família aqui, que estou aqui, meu marido, eu e minha filha. Isso. Nossa, é muito, muito importante, tem que estar junto, tem que estar... a gente brinca muito que durante esse tempo, assim, que é difícil, a gente fica junto o tempo inteiro, né? Então é quando se vê muita coisa e se conhece muita coisa um do outro, né? E se tem que aturar ou não muita coisa um do outro. Então acho que tem que ter muito companheirismo, muito respeito e tem que estar junto porque é uma situação super difícil, assim. Então tem que ter uma ajuda tanto para eu trabalhar quanto para ele trabalhar, porque tem a filha que fica em casa. Então esse é o grande problema também que eu acho que outros pais enfrentam assim com a educação em casa, né? Não tem tempo, às vezes. Eu tenho uma mãe que me disse ontem que ia contratar uma professora particular, porque ela estava muito preocupada que o menino ia perder, imagina, cada um com as suas preocupações, né, com as suas questões, mas porque ela disse, eu trabalho online em casa, meu marido também em casa, só que a gente não consegue dar conta dele, né? Então, isso acontece. E aqui, graças a Deus, a gente consegue se revezar, consegue se apoiar bastante quando eu tenho que fazer minhas coisas, quando ele tem que fazer as coisas dele. A gente tenta ficar junto bastante e quando tá junto se divertir, fazer coisa alegre, né? Cantar, desenhar, quando dá sair um pouquinho, que a gente já pode sair um pouco na rua, né? E fazer coisa que a gente fique bem, né? Porque já é uma situação estressante e chata e complicada, e ficar muito tempo em casa também, daqui a pouco a criança começa a ficar um pouco louquinha, né? Assim, já cansada de estar dentro de casa e sozinha, porque a filha é única, minha filha. Então Sim, não tem nem assim um irmão, alguém para conviver, para xingar, para brigar, é tudo com a gente, né? Então chega uns momentos que é difícil. Então acho que é uma coisa bem importante assim a família tá junto e tá se entendendo, se respeitando, porque tem momentos que eu não aguento mais, tem momentos que ele não aguenta mais, e aí nesses momentos a gente tem que se entender e se ajudar, né? Isso muito é bem importante. Muito bom. Estar sozinha é punk nessa quarentena. Alguém botou aí, acho que foi a Carla Flowers. Tem um monte de gente falando aqui, né? O Roberto perguntou um negócio interessante, não sei se faz sentido isso para você. Ele está perguntando como é que você tem retorno das crianças, né? Se tem alguma medição que você faz aí. Então, prova, a gente faz assim, uma boa pergunta até. As atividades que a gente envia, né? Sempre tem no final de todos os meus PowerPoints uma câmerazinha e diz, não se esqueça, tira uma foto e manda para mim. Então, assim, eles me mandam ou eles imprimem, porque essa é uma outra questão. Manda o PowerPoint, manda folhinha de trabalho ou manda uma atividade diferente. Quando é folhinha de trabalho, que tem pais que amam folhinhas de trabalho, não é muito a minha linha, mas no momento a gente agrada um pouco todo mundo, né? Então, assim, tem que imprimir essa folha. Vai imprimir onde? Eu não tenho impressora em casa.
Então, se a professora da minha filha me manda coisa só para imprimir, ela não trabalha, ela não faz atividade nenhuma. Então, isso é outra coisa que a gente também tem que pensar. A gente tem que pensar em várias coisas quando está montando a aula e propondo atividades, né? Então, tem a questão de imprimir e tirar foto e reenviar. Pode enviar para o meu e-mail, para o nosso chat que a gente tem no próprio Teams. E dentro do Teams eles têm pastas. E dentro dessas, cada aluno tem uma pasta. E ali dentro os pais vão colocando os trabalhos. Isso é um outro trabalho que os pais também têm que fazer. Então, os pais têm que tirar foto de tudo, fazer o upload de tudo, achar onde botar, mandar para a professora. Então, deles é um envolvimento super grande também, né? E é assim que mais ou menos a gente mede, faz uma mensuração, né? Sim. Mas o problema é que não tem muito como avaliar também, assim, se é nesse sentido. O melhor a gente avalia a educação infantil muito a observação, a participação, a interação, o momento, né? Isso aqui se perde um pouco, pode ver quando eles estão na sala contigo, assim, na sala virtual, né? Quem está respondendo, se faz coerência com o que diz ou não, quando está participando dos exercícios do PowerPoint e tal. E quando nos enviam esses trabalhinhos, a gente acredita que a criança fez. Mas é como aquela mãe que fica online já dando a resposta, imagina no trabalhinho ensinar ela também que está dando, né? Então tem uns que a gente vê que não, ela tentou escrever, vai com a letra toda torta, foi ela que tentou fazer, escreveu como soava para ela o som da palavra e não perfeitamente, porque ela não ia saber fazer perfeitamente. Então algumas dicas que a gente tem, mas para avaliar mesmo realmente uma questão bem difícil da educação dessa maneira. Que é uma coisa que surgiu para nós, como fazer o boletim, né, de final de ano, que querem que a gente preencha o boletim que é feito como numa plataforma e que a gente faz todo, estando com a criança, tendo material, tendo evidências, né? Como vai fazer isso agora, assim, online, né? Que validez, vai ser válido ou não vai ser válido isso, né? Pois é. Então, na verdade, tudo ganha um novo olhar, inclusive um novo valor, né? Daqui a pouco, a gente começa a olhar que todos os softwares e aplicativos eram usados levando em consideração que em algum momento, por mais incrível que seja, que em algum momento as pessoas iam poder estar pessoalmente conferindo a coisa e agora não é mais assim, né? Então, tudo vai ter que ser refeito, repensado para ajustar e contemplar essa possibilidade de um feedback ser apenas distante, porque talvez... Não sei, eu tenho conversado também sobre ergonomia na área de trabalho especificamente, né? E também lá tem as questões envolvendo como é que as pessoas vão se encontrar. Tem muitos lugares aí que estão dizendo que é o seguinte, o home office veio para ficar, por questões de custo mesmo, né? Sim. Então, de repente, claro que você não tem uma educação a condição de fazer isso. Talvez tenha, em algum momento, que pensar de outro jeito. Como é que as pessoas vão se encontrar, né? Mas tu sabes que tem, quando começou como é que a gente vai ensinar, que tipo de aula que eu busquei, né? O que eu vou fazer, assim, que alguém perguntou, como é que eu planejo, tu pediu dicas, como é que eu dou aula, como é que eu chamo a atenção deles. Eu também não tinha noção, o que eu vou fazer agora, porque, né, eu preciso passar esse conteúdo e como é que eu faço isso de uma maneira legal, né? E eu encontrei alguns sites, eu me lembro bem... já existe, não sei há quanto tempo, mas já existem kindergartens, que é a minha série, que é de 5 anos, online há muito tempo. Então, tu te matricula online, professores, e eles buscando professores, trabalhadores, para trabalhar, vagas de professores online para essa idade. Então, é uma escola que já existe online para isso. Já existia, já tinha um know-how e agora... Agora, é uma coisa que eu acho que vai se tornar, talvez, né? Não sei, talvez seja necessário, né? Que continue, ou então vai acabar. Né? O meu marido, Felipe, há pouco disse assim, daqui a pouco vai acabar, para a educação infantil não vai existir mais. Não sei. Fisicamente não vai, e online como é que perdura? A questão é se em setembro, quando for recomeçar as aulas, não pudermos estar presentes, ou as pessoas tiverem medo de estar presentes, ou continuar assim, né? Os pais, não, assim meu filho não vai para a escola, ou assim não é um ambiente legal, não vou mandar, o que faz? Vou ter aula online, eu não sei se muitos vão querer ter essa aula online como uma aula de... Agora é uma situação de contingência, né? Uma situação de emergência. Vamos ter, sim, vai ser 2, 3 meses e acabou, ok, sim, tudo bem. Agora vou me matricular num curso letivo de 1 ano de educação infantil online. Meio
Não sei. Eu certamente as previsões não são as melhores. Eu, por exemplo, o pessoal, inclusive está aqui o pessoal do Sintorés, o Edmilson está aqui, a Camélia também está aqui, que não é do Sintorés, mas é a mulher do Edmilson, está aqui com a gente também, junto com o Roberto. O pessoal do sindicato está prestigiando aqui. A Mônica Cruz está aqui também, que ela comentou alguma coisa interessante ali. Não. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. A Camélia, já falei. A Carla está dizendo que estava sozinha aqui, que trouxe a mãe para morar com ela. Cada um vai resolvendo de um jeito, né? A Carla está dizendo que a preparação de aulas síncronas demanda muito tempo. Muito mais. A Mari está dizendo, a Mari Musi está dizendo que no filho de escola de 5 anos aí em Madrid avaliam diariamente online, inclusive tiram fotos online. E já receberam até um boletim do meio da quarentena. Vai vendo. Uau! A Marta Ribeiro Simas está aqui com a gente também, então é interessante, é uma outra relação, né? Uma outra acontecido. A Carla está dizendo aqui também, nesse momento eu acredito que o feedback deve ser apenas sobre engajamento. A Mari Moura está falando que os Amazones do dia influem muito nessas avaliações, no dia que a criança está triste, chateada, sei lá, não consegue mostrar o que realmente sabe. A Maribu está dizendo, Jesus, nem fala isso, as crianças precisam estar em contato com outras. Né? Essa socialização, né, que é o momento de que eles estão aprendendo, né, a socializar. É a base da educação infantil, né? Estar junto, é a presença. Exatamente. Eu ia te perguntar o seguinte, como é que você está preparada para o fato de isso se estender por muitos e muitos e muitos meses? Não. Nem preparada, nem quero. Eu nego. Não, sabe por que eu estou te falando? Porque é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, há mais de mês, ele já previu o retorno dos trabalhos físicos só para janeiro de 2021. Nossa. Eu li uma matéria, isso bem antes dessas conversas começar a voltar. Eu vi uma matéria agora sobre turismo, dizendo que provavelmente deve voltar as coisas devem começar a acalmar lá para 2023. Alguém comentou comigo também que estava lendo, olha que curioso, sobre Putz, nós vamos ter só 2 minutos agora para acabar, mas vou rapidinho. Fazer uma parte 2 depois. Fazemos. Aliás, a gente já se despede agora para evitar depois o estresse. Tá bom. Sobre a gripe espanhola, parece que ficaram 2 anos nessa história. Ou seja, a gente precisa... várias coisas que estão na história aí que a gente não está atentos, né? A gente precisa estar atento. Então, eu vou fazer aquela pergunta que eu costumo fazer sempre quando eu não consigo mais encontrar caminhos. O que eu tenho que te perguntar que eu não te perguntei, Joana? Não sei, acho que a gente falou bastante, falou bem, falou do momento que está acontecendo, do que eu posso falar também, do que eu estou vivendo aqui, né? Claro. Foi muito legal, curti muito, gostei que todo mundo veio, participou. Obrigada por todo mundo, obrigada a ti, né, por esse espaço, para a gente poder debater esse assunto tão importante, né, que é a educação. Tem uma pergunta a Luzia, que é a parte 2, Luzia tem a parte da Luzia também, né? Mas vamos fazer, sim, vamos fazer. A gente vai voltar a conversar. O Edmilson está perguntando sobre a questão da ansiedade, o teste das crianças durante o isolamento. A gente vai ficar para responder na parte 2, Edmilson, porque senão não vamos conseguir aqui. Tem da criança, gratidão tem a a todos. da professora, dos pais, todo mundo ansioso. Olha, gratidão a todos. Certamente a Joana volta para a gente conversar num outro momento, né, Joana? Tem um monte de live. Vai virar youtuber, eu acho. Vai virar. Tem um monte de live aqui no Instagram. Aproveita aqui e assiste. Tem ferramenta de coaching aí para você ultrapassar esse momento difícil. Estamos à disposição. Joana, vamos dar beijo para todo mundo aqui. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Gratidão demais, Joana. Obrigado. Obrigadão. Saudade de todos.